Amém? Diz assim, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. Amém? Podeis sentar, irmãos. Vamos meditar hoje, dentre os nossos novos 5 solas, ou solas para a atualidade. Vamos falar hoje sobre o sola caritas. Caritas no latim quer dizer amor. É de onde surgiu a nossa palavra caridade. Ou seja, refere-se ao amor de Deus. Não está aqui se referindo ao amor humano, seja ele de ordem erótica, que é do grego eros, ou seja ele de ordem amigável, do grego philos, que quer dizer amigo. Philos quer dizer amigo. E nós estamos falando então do amor agape, do grego agape, que para o latim foi traduzido caritas, de onde vem a nossa palavra caridade. E eu rogaria muito à igreja do Senhor sobre este sola. O amor agape é um assunto que somente a igreja do Senhor domina. Claro que, mesmo dentro da igreja, ainda há aqueles que nada sabem acerca disso. Tem gente que não sabe absolutamente nada do que é o amor. Há aqueles que sabem sobre o seu significado, mas nada sabem sobre sua experiência. Tem gente dentro da igreja que sabe o que significa o amor agape, mas ele não tem experiência com este amor. Mas se alguém sabe desse assunto, esse alguém é a igreja verdadeira. Se há pessoas na igreja, uma vez que há pessoas na igreja que não sabem nada sobre o amor cristão, imagine o mundo. O mundo simplesmente corrompeu o amor. O mundo corrompe tudo. O mundo corrompe tudo. Estamos vendo e insistindo neste ponto, que o mundo corrompe o significado de qualquer coisa que lhe seja conveniente. Como vimos na semana passada, sola veritas, somente a verdade. O mundo já corrompeu o significado da palavra verdade. Assim como o mundo corrompe o significado de todas as demais palavras que lhes são convenientes para impor o significado mundano e o significado sistêmico que levantará a pessoa do anticristo para perseguir os fiéis servos de Deus. Portanto, o mundo não sabe o que é amor. E o amor, por mais que esteja nos lábios do mundo, ele jamais estará em sua essência. O mundo atual, para vocês terem uma ideia, ele fala em várias formas de amar. Eles falam isso para defender as relações homoafetivas. E dentro, em breve, eles vão defender também as relações incestuosas entre parentes, pais e filhos, e relações bestiais, ou seja, sexo de humanos com animais. Como soube de um deputado no Rio Grande do Sul, que é voltado para esse chamado progressismo, que estavam tentando colocar uma lei para ser livre a relação sexual ou o casamento, não a relação sexual, mas o casamento entre um homem e uma cadela, por exemplo. E então, um dos endemoniados, homossexuais, que também é político, disse assim: mas você está muito atrasado, deveria lutar pelo casamento de homem com animal homossexual, não um homem com uma cadela, mas um homem com um cachorro, uma cadela com uma mulher. Para os irmãos verem que estas coisas já estão na mente deles, já estão incutidas como uma semente no coração deles. Porém, quando eles colocarem isto para fora, em forma de lei, eles vão, na realidade, colocar aquilo que já está no coração da humanidade. Eles estão colocando isso no coração da humanidade. Eles estão expondo aquilo que já está dentro do coração do ser humano. Porque o ser humano, ele já pratica essas coisas, irmãos. Ele já faz essas coisas. Lembram os irmãos quando foi denunciado pela ministra Damares Alves dentro de uma igreja,
depois a sociedade e também as autoridades da sociedade começaram a perseguir a ela, que fez a denúncia. Ao invés de procurarem os transgressores da lei, eles começaram a perseguir a mulher que fez a denúncia. É mole? Que tipo de país é esse que nós vivemos? Mas não é o país, isso é o mundo. O mundo em geral está assim. O mundo fala de várias formas de amar. Daqui a pouco eles estão dizendo isto. Se você ama um cavalo, case com ele. Se você ama um rinoceronte, uma girafa, case. É assim que eles estão tentando. O amor para o mundo, como qualquer outro conceito filosófico, psicológico ou espiritual, é baseado em suas paixões e suas inclinações. A própria Declaração de Liberdade da América do Norte reza que todo homem deve ser livre para buscar a sua felicidade. Lá eles não dizem que o homem deve ser livre para ser feliz. Lá na Carta Magna deles diz que o homem deve ser livre para buscar a sua felicidade. O que isso quer dizer? Isso abre a porta para o americano buscar a liberdade dele onde ele quiser. E com o que ele quiser, e da forma que ele quiser. Será isto de fato que a Bíblia diz que é ser feliz? Que é ser bem-aventurado? O homem buscar a sua felicidade naquilo que ele acha que é a sua essência, quando na realidade é apenas a sua inclinação? E eu digo, isto se chama hedonismo, da palavra grega hedon, que significa prazer. É a adoração ao prazer, a idolatria do prazer. A filosofia que idolatra o prazer se chama hedonismo. E é isto que o mundo proclama como várias formas de amar. Não vou ficar me estendendo muito para mostrar claramente para os irmãos que o mundo não entende absolutamente nada sobre o amor. O mundo não sabe o que é amor. Para o mundo, amor é relação entre duas pessoas, não interessa o que acontece. A minha esposa é professora e ela diz que as alunas chegam para ela e dizem assim: professora, esta é minha namorada, a senhora tem alguma coisa contra? Elas falam assim. E que entre as meninas nas escolas hoje, ser heterossexual já é ultrapassado. Elas têm que ser, veja bem, elas dizem que é livre, você pode ficar com quem você quiser, você pode gostar de quem você quiser, e aí gostam de meninas e meninos, a moda é ser bissexual. Porém, uma outra professora já me informou que na escola dela, a moda é ser pansexual. Pan no grego quer dizer tudo, ou seja, a pessoa pode fazer relação sexual com tudo, até com o poste que ela vê na rua. Como está o mundo? Para onde está indo o mundo em que nós vivemos? É um mundo imoral, é um mundo que se for levado, deixado às suas próprias cobiças, ele caminha para a autodestruição, para a automutilação. E a questão que demanda este sola que eu estou pregando hoje, sola caritas, que é somente o amor, não é nem isso. O mundo não sabe mesmo definir a sua própria pauta. Você acha que ele vai saber definir coisas espirituais? O mundo não consegue se satisfazer com um casamento heterossexual, indissolúvel, um casamento monogâmico e debaixo da bênção de Deus. Ele não consegue satisfazer com isso. Você acha que ele vai parar aonde? Querido, deixa eu lhe informar uma coisa. O pecado não tem saciedade. O pecado não tem satisfação. Quanto mais você cede a ele, algo mais ele vai exigir de você. Então a questão que demanda este sola caritas, não tem a ver com o mundo. Tem a ver com a igreja. A igreja, infelizmente, está bebendo a água suja da sua cultura e está vomitando os vermes dela. Quando você entra numa igreja hoje, a pregação desse tipo que eu estou fazendo aqui é considerada intolerante,
é considerada ultrapassada e é considerada preconceituosa. Uma pregação dessa que eu estou fazendo. Mas eu vou provar para você que eles é que são perdidos, não sabem nem o que estão falando. A igreja abraçou. Você sabe o que a igreja fez? Ela pegou a Bíblia e entregou nas mãos do mundo e disse assim: mundo pecaminoso, mundo imoral, explica para mim a Bíblia. Que vergonha! A igreja deveria explicar a Bíblia para o mundo, mas a igreja colocou a Bíblia na mão do mundo, na mão do sistema deste mundo, e pediu ao mundo uma explicação sobre os textos da Bíblia. E então o mundo diz: isso aqui não significa isso que vocês têm falado, significa outra coisa. Aí a igreja: é mesmo, precisamos rever nossos conceitos, porque a sociedade não aceita mais o que nós falamos sobre a Bíblia. Você acredita nisso, irmão? 1 Timóteo 3,15, apóstolo Paulo diz que a igreja, ela foi posta por Jesus como coluna e baluarte da verdade, pois a igreja pegou a Bíblia, que é a verdade, e entregou na mão deste mundo perdido, deste mundo imoral, deste mundo podre, e deixou o mundo interpretar a Bíblia. E hoje, muitas igrejas falam sobre a Bíblia o que o mundo acha que a Bíblia significa. Você já pensou uma coisa dessa? Começando lá em João 3,16, que fala que Deus amou todo mundo. Não fala que Deus amou todo mundo, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas as pessoas torceram este conceito de Deus amou todo mundo, até o falso conceito do que Jesus quis dizer com amai-vos uns aos outros. A igreja então perdeu quase que por completo o verdadeiro significado do que é amor, do que é caritas, do que é agape. Alguns alegam atos de caridade. A palavra latina caritas deu origem à palavra caridade no português, e ela expressa verdadeiramente o que é o agape. Então fazer caridade é que é o amor cristão. Esses dias eu não vi isso. Um pastor chamado Kleber Lucas, vocês gostam dele, ele disse o seguinte, que qual que é o problema do candomblé? Não há problema no candomblé. Ele já tinha participado de um louvor dentro de um terreiro de candomblé, junto com os ogãs. Mas desta vez agora ele disse que quando ele era pequeno, que ele se machucava, quem cuidava dele eram as mães de santo, os pais de santo. Então, se as igrejas não faziam nada, quem demonstrou o verdadeiro amor cristão foram os candomblesistas. Veja como as pessoas definem amor. Amor é fazer caridade, segundo eles. E se você faz caridade, não importa de que religião você é, aí você está cumprindo o mandamento de Jesus, enquanto os crentes não, ficam só pregando dentro daquela igreja de 4 paredes, e dizem que amam, e dizem que são crentes de verdade. É assim que estão hoje, torcendo o significado do amor. Outros dizem que amor é o sentimento do bem-querer. Aí tem um ditado espírita que até crente fala: faço bem sem olhar a quem. Negativo. Na Bíblia diz: faço bem a todos, mas primeiro aos da família da fé, que são os crentes. Primeiro você faz o bem aos seus irmãos em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Depois você faz o bem para os de fora. É isso que a Bíblia diz que é o amor cristão, tá certo? Outros dizem que a própria igreja, eu estou falando agora, tá? Não estou falando do mundo mais, mas a igreja, muitas igrejas já estão também dizendo que há realmente todas as formas de amor que o mundo profere. Há pastores homossexuais, casados. O pastor, esqueci o nome dele. Você sabe, João. Pastores aí, que eu não vou falar o nome, que eu não me lembro agora, mas da igreja contemporânea. A pastora lésbica Lana Holder, casada com a outra mulher, abandonou seu marido, seus filhos, foi viver com outra mulher. E formam igrejas chamadas inclusivas. Para quê?
para que os homossexuais venham do mundo para dentro da igreja e aliviem suas consciências, porque nestas igrejas diz que está tudo bem, isso não há pecado nisso, não há nenhum pecado, Deus aceita como Ele é. Então eles apontam o dedo para nós e dizem, não vá àquelas igrejas preconceituosas. Então essas igrejas têm bombardeado o mundo, não só o nosso país, com as mesmas narrativas dos homossexuais mundanos. Nem os homossexuais mundanos e nem os homossexuais que praticam a homossexualidade dentro das igrejas sabem realmente o que é o verdadeiro amor. Se soubessem, desejariam muito ser amados com a verdade da Escritura. Eles desejariam, mas não sabem e não querem saber. Por quê? Porque as igrejas abriram essas portas escancaradas para aceitar o seu pecado. Não somente sobre o suposto amor homorrelacional, a igreja tem também pervertido o amor bíblico com outra coisa, ecumenismo. Dizem algumas dessas igrejas que o caminho para a paz e para o verdadeiro amor é a união de várias crenças, não só o ecumenismo, como também o sincretismo. A palavra ecumenismo significa a união de vários ramos do cristianismo. Por exemplo, evangélicos com católicos podem se unir. E o sincretismo fala de união de várias religiões. Por exemplo, a religião cristã com a religião umbanda, com a religião budista, com a religião espírita, pode se unir todo mundo. Não tem problema. No final das contas, não vai ser uma grande religião que vai dominar o mundo? Vai mesmo. Porque a Bíblia diz isso sob a autoridade do falso profeta, besta que se levantará da terra, em Apocalipse capítulo 13. A besta que se levantará da terra, ela é o falso profeta que ajuntará as religiões. E a besta que surgiu do mar é o anticristo que ajuntará os moldes políticos para governar este mundo. Os dois se juntarão debaixo de um sistema chamado no Apocalipse de grande meretriz ou grande prostituta, que é a grande Babilônia. Ou seja, aquela mulher de Apocalipse 17 que o apóstolo João viu, vestida de púrpura, né, com as suas joias, com seus enfeites, com uma taça de ouro na mão, e dentro dessa taça várias abominações, e ela bebia o sangue dos servos do Senhor. Essa mulher é o sistema que vai apoiar o anticristo, que já está aí. O anticristo ainda não tomou o poder, mas o sistema já está pronto para ele. Então muitas pessoas já têm praticado, muitas igrejas já têm praticado o sincretismo, têm se juntado ao candomblé, ao espiritismo e outras religiões estranhas ao cristianismo. Existe declaração de pastores sobre a salvação sem Cristo no budismo e outras religiões reencarnacionistas e religiões pagãs animistas. Há pastores que já estão dizendo que não é só Jesus que salva. Não pense que eu estou exagerando. As outras vezes vocês pensaram e agora vocês viram que não é. Então, acredite que isso já está acontecendo. Pastores que já estão pregando e dizendo, quem disse que é só Jesus que salva? Existe um mal entendido sobre aquele livro, O Fator Melquisedeque, não sei se alguns dos irmãos já leram, dando a entender que pessoas serão salvas sem ouvir falar de Jesus, ou pelo menos supondo que muitas etnias pagãs sabem alguma coisa sobre deidade, e isso é o suficiente para que elas sejam salvas. E quando você diz que não, você não tem amor. Uma vez me perguntaram isso, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus serão salvas? Eu disse não. Mas você está sendo intolerante, você está sendo uma pessoa que quer limitar o céu não tem limites. Opa, espera aí, de quem que é o céu? De quem é o céu? A Bíblia diz em Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você ouviu falar de Jesus e o rejeitou, será condenado e sua condenação será aumentada.
você nunca ouviu falar de Jesus, será condenado. Porque salvação só por meio dele. E a pessoa diz, mas que culpa a pessoa tem que nunca ouviu falar de Jesus e não sei o quê. A culpa é que ela já nasceu pecadora e viveu toda a vida dela pecando, independente de ter ouvido ou não falar de Jesus. Olha um monte de gente aí que ouviu falar e continua pecando. Resolveu alguma coisa? Mas quando Deus tem um eleito, e onde quer que esteja esse eleito, Deus manda um pregador da palavra lá nele, e prega a palavra entra no coração dele, e a graça irresistível faz com que ele se derreta aos pés de Jesus Cristo. Deus não vai deixar um salvo dele de fora, não vai deixar um, assim como também não vai entrar nenhum que não seja, como aquela parábola lá de Mateus 22, né? O cara dentro da festa, sem as roupas nupciais, e o Senhor perguntou, amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Quem é que tem resposta para Deus? Como é que você entra na festa de Deus sem as roupas da justiça de Cristo? Como? Não pode. Você vai entrar por obras próprias? Você vai entrar por seus méritos próprios? Não! Deus não aceita outras roupas a não ser aquelas que Ele concedeu por meio do seu Filho Jesus. Porém, para que nós resgatemos o verdadeiro sentido bíblico do amor, sola caritas, é preciso desentrincheirar essa mistura pagã e perversa que o roteiro do mundo inseriu na mente de muitas igrejas. E nós estamos na trincheira, irmãos. E quando falamos trincheira, já pensamos na guerra, né? Aquelas barricadas que ficam à frente para defender o soldado que se esconde atrás dela e levanta para atirar e de repente vai até se oferecendo ao risco de ser atingido. Essas trincheiras, nós estamos falando agora da impressão que é a igreja contra o mundo, mas não, agora as trincheiras se levantaram de igrejas contra igrejas mesmo, porque já não pregam mais o evangelho fiel do nosso Senhor, e precisamos tirar essa mistura, precisamos tirar toda esta perversidade que se misturou, que se envolveu no meio do cristianismo. Precisamos fazer a separação destas coisas. E o amor não é tolerância, não. Ao contrário, o apóstolo Paulo nos diz que o amor, caritas, ágape, não se porta com indecência. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 15 e o versículo 5. 1 Coríntios 13, 5, está escrito assim: o amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Ele não se porta com indecência. A indecência moral da prática homossexual é uma clara oposição ao verdadeiro amor. Igrejas que admitem essa prática como não pecaminosa estão assumindo uma afronta contra Deus e sua palavra, e juntamente com os homossexuais que vivem no pecado serão condenadas no último dia. Pastor, está dizendo que homossexuais não podem ser salvos? Não é isso não. Eles podem sim, e Jesus salva muitos homossexuais. E eu não estou dizendo nem que, quando eles vêm a Cristo, não estou dizendo que eles deixam de ter esta inclinação, não. Muitos deles vão continuar com a inclinação homoafetiva até o fim de suas vidas, mas são pessoas transformadas, fiéis ao Senhor, de coração novo, nova criatura. Estas pessoas são salvas sim. O que eu me refiro são estes militantes cujas práticas homossexuais elas são defendidas não só por eles que praticam e não querem abrir mão, como também são defendidas pelas igrejas onde eles vão. Esse não tem salvação, e nem essas igrejas que pregam isso também não tem. Paulo diz também que o amor cristão não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Versículo 6 de 1 Coríntios 13. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ora, o que é injustiça? No grego, o termo injustiça aqui é adikia, significa ilicitude moral, iniquidade, maldade e erro. O amor ele não tem impacto com isso.
Olha que o mundo diz, várias formas de amar. Aí vai lá e pratica uma relação sexual que a Bíblia condena. O amor tolera isso? A Bíblia está dizendo que não. O amor não se regozija com a injustiça, com a adquia, com a ilicitude moral. Ele se regozija com a verdade. Isso que é amor. Não busque no dicionário deste mundo o significado de amor. Busque na Bíblia. O que é amor? Leia 1 Coríntios 13. Nós vamos fazer isso daqui a pouco e vamos ver o que é amor. Se você se alegra com a imoralidade que o mundo traz, você está completamente fora do amor de Deus. Os homossexuais criaram uma rejeição à igreja tradicional e conservadora por causa dos discursos que as igrejas inclusivas fazem e agradam a seus ouvidos. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Biblicamente falando, a única igreja que ama realmente os homossexuais é a igreja conservadora bíblica. Eu desafio qualquer homossexual, qualquer um, a testar a nossa igreja com uma igreja inclusiva. Eu desafio qualquer um no Brasil a fazer um teste entre a nossa igreja conservadora e bíblica, que eles dizem que é intolerante, e as igrejas inclusivas que eles congregam. Venham para cá, para você ver quem é que te ama. Porque quem ama diz a verdade. Quem ama não engana. Muitas mulheres são enganadas pelos discursos apaixonados dos seus namorados. E depois que casam, elas veem que não é nada daquilo. E todo rapaz diz, comigo vai ser diferente. Só que diferente para pior. Não é? Ele não é igual ao outro, ele é pior que o outro. Assim também estas pessoas, eles acham que os discursos que eles ouvem, que agradam os seus ouvidos nessas igrejas, é amor. Mentira! A Bíblia diz que os lábios mentirosos, as palavras mentirosas, elas descem que nem areia ao mais interior do ventre. Você já comeu areia? Eu já comi areia. Estava jogando bola na areia, me derrubaram e caí de cara na areia. Levantei com a boca cheia de terra. É muito ruim. Pois assim funcionam as palavras bajuladoras. As palavras que você gosta de ouvir. Aqui nesta igreja, não sei os outros pregadores, mas enquanto eu estiver pregando, você vai ouvir o que você precisa e não o que você gosta. Portanto, rejeitar a única igreja que os ama, rejeitar a única igreja que poderia colocá-los no caminho da salvação é tolice. Os homossexuais que rejeitam as igrejas tradicionais são tolos, porque eles acham que as igrejas que vão salvá-los são aquelas igrejas que falam o que eles querem ouvir. Na verdade, essas igrejas estão pavimentando o caminho deles para o inferno. Estão colocando balões de aniversário no caminho que leva para o inferno. Eles vão todos felizes porque no caminho tem balões de aniversário, mas o fim é a condenação. E aqui o caminho é estreito, não tem enfeites, não tem balões, não tem festas, não tem celebrações, não tem fogos, não tem Deus é tremendo, não tem nada de encontro aqui não. Aqui o que tem é a palavra da verdade que leva você a uma reflexão de autoanálise, para você olhar o seu interior, para você olhar dentro do seu coração, não pelo espelho dos seus olhos, mas pelo espelho da palavra de Deus. E é isso que vai fazer você refletir se você está no caminho da salvação ou não. E essas igrejas, com tanto tapinha nas costas, vai andar junto com eles para o inferno. O que eu acho incrível é o seguinte, que muitos destes, não falo só dos homossexuais, mas todos aqueles pecadores que as igrejas enganam, falo o que eles gostam de ouvir. Você sabe o que eu acho? Até não é engraçado porque é trágico, né? Mas vamos dizer tragicômico. É engraçado pelo seguinte, porque lá no inferno, o pecador vai olhar lá do lado dele e vai ver o pastor que pregou que estava tudo bem. Falou, rapaz, você aqui também. Você não disse que estava tudo bem? Você não disse que eu podia fazer tudo que eu queria? Você não disse que esse...
E o pastor vai dizer o quê lá no inferno? Ai, porque lá sofre, né? Lá dói. Converse comigo não, que está doendo. Ele não terá o que dizer, porque não andou no caminho de sola veritas, que é a verdade, e não andou no caminho de sola caritas, que é o amor. Ele não amou aquele cara lá. Tanto que o cara foi condenado e ele foi junto. E sobre a tolerância religiosa, não temos que tolerar nada. Não temos que tolerar erro nenhum. Claro que não vamos ser agressivos e nem violentos contra ninguém, em absoluto. Porém, rejeitaremos firmemente suas mentiras religiosas. Não daremos as mãos a ninguém que esteja contra a verdade da palavra de Deus. O verdadeiro amor não se junta com a mentira. Não é com isso que ele se alegra, como disse Paulo, mas ele se regozija com a verdade. Como podemos nos juntar ao erro e afirmar que amamos, irmãos? Isso é contra o próprio caráter do amor cristão. O verdadeiro amor cristão prega o evangelho da verdade para todos os religiosos e não religiosos do mundo, para que abandonem suas falsas religiões, e para que abandonem suas negações de Deus, e para que arrependam-se sinceramente e venham ao único que pode salvar o pecador da eterna e ardente condenação que lhe aguarda. Isso é amor cristão. O amor cristão proclama para os passageiros do navio que está afundando, para saírem de lá: peguem seus botes salva-vidas, porque o navio que vocês está afundando. E os passageiros zombam, riem deles e dizem: como você fala para nós sairmos daqui, se no navio tem piscina, tem cerveja, tem festa, tem mulherada, tem não sei o quê? Pô, você está querendo estragar o nosso... Como é que chama? Estraga prazer. Você é um estraga prazer, crentinho. Fica na sua aí, aguarda o céu que você vai ver. O barco está afundando, nós estamos avisando, pedindo para saírem de lá com os botes salva-vidas, e eles que estão entorpecidos por causa das admirações, das coisas que agradam sua carne, não querem sair de lá. Assim é o mundo está se afundando no inferno, e nós estamos proclamando: peguem seus botes salva-vidas na pessoa de Jesus Cristo, saiam deste mundo que está em naufrágio, que está totalmente destinado à perdição, e venha para o lugar seguro. E eles estão rindo, por quê? Porque no mundo tem tudo isso, tem piscina, tem cerveja, tem mulherada, tem drogas, tem tudo que eles querem. E dizem para nós: calem suas bocas, vocês estão estragando os nossos prazeres. O verdadeiro amor cristão prega para que as pessoas saiam do seu estado de condenação. Por isso eu chamo a igreja a este sola. Você não está pregando o amor verdadeiro quando você diz que Deus ama todo mundo. Não, isso é mentira. Você não está pregando o amor verdadeiro. Ele ama somente aqueles que Ele há de salvar. Você não sabe quem é, nem eu sei, nem a pessoa lá no mundo sabe. Mas esta é a verdade bíblica. João 3,16 tem sido o versículo mais corrompido da Bíblia, justamente porque pessoas que querem colocar Deus como elas dizem que amam mais que o próprio Deus, se for assim. Ouvi um pregador dizer isso em outras palavras. Ele disse o seguinte: se eu fosse Deus, eu salvaria todo mundo. Cara bom, hein? Deus não salva todo mundo, logo, Ele é melhor que Deus. Talvez algumas pessoas da igreja dele disseram assim: puxa, eu queria que esse pastor fosse Deus. Isso não é diabólico? Só que as pessoas acham que é amável. Isso que é amor. Isso é diabólico, irmãos. Isso é diabólico. Isso é você querer se colocar superior a Deus. Deus que não vai salvar a todos, o cara diz que se ele fosse Deus, ele salvaria. Isso é satânico. Isso é induzir o povo a gostar dele mais do que Deus. E essas tolices e mentiras estão sendo pregadas aí por muitos pastores. O que faremos? Eu chamo a igreja: pregue o amor verdadeiro, sola caritas. Urgentemente precisamos retornar ao que a Bíblia diz que é o amor, e não aquilo que o mundo acha que é o amor. Amor e verdade andam juntos. Efésios 4:16, 15:16. Seguindo a verdade em amor.
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15, amor e verdade andam juntos. Os demais iludem você, mas nós, quando pregamos a verdade para você, significa que somos os únicos que realmente amamos você. Os outros te enganam. Palavras macias e falsas levam à condenação. As palavras de chicote, de chibata, elas doem aqui, mas ela te desperta. Ela tira você desse travesseiro, dessa almofadinha macia e que te deixa dormindo até o dia em que você será devorado pela garganta do inferno. O que você prefere? Palavras duras, mas verdadeiras, que salvam, ou palavras macias, mas que são falsas e condenam? Qual desses dois você acha que realmente ama? A Bíblia diz assim, no livro de Provérbios ela diz: leais, fiéis são as feridas feitas pelos que amam, mas os beijos de quem odeia são terríveis, são destruidores. Tem gente que prefere o beijo e ser destruído no final. É melhor você ser ferido, mas por aquele que te ama. É ou não é? E aqui está, ou estão, as características do amor. Primeiro, Paulo diz, olha o verso 1, 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Então, primeira coisa, o amor, mesmo com os dons, se não tiver o amor, os dons são inúteis. Versos 1 e 2. No 2, se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, nada eu seria. Tem gente que se corre atrás de profecia, não é? Ai, quero ver o que o profeta tem para falar para mim. E às vezes o profeta, seu bobo, ele quer falar o que ele já sabe que você quer escutar. Irmã, eu vim aqui te procurar, que é a irmã profeta. Irmã profetiza, eu vim aqui te procurar porque meu marido me abandonou, quero saber se ele vai voltar. Aí a mulher já olha para a cara dela assim, e vê aquela cara de pombinha desolada, né? Eu não sei como é que é a cara de pomba desolada, só falei assim. Aí ela fala assim, vai voltar, porque o que eu vi aqui foi uma obra de macumbaria. Aí pronto, mistura Deus logo com o diabo, aí tudo fica mais, nossa, pastor. Aí depois vem me procurar. Pastor, me falaram que tem uma obra de macumbaria aqui, porque viu. Eu falei, meu filho, macumba não pega em crente não. Desde quando macumba pega em crente? Alguém já viu? Irmãos, eu tive uma família, da minha parte da minha mãe, da minha avó, candomblezeira. Sabe o que eles dizem? Nem trabalho para crente nós fazemos, porque a gente sabe que não pega. Eles rejeitam fazer trabalho para crente, porque sabe que não pega. Aí vem os bobões, lembrei de um pastor, vem os bobões acreditando que macumba pegou ele. Meu filho, para macumba te pegar, tu tem que estar muito no mundo, viu? Tu tem que estar muito fora de Deus, meu amigo. Você tem que estar nas mãos do diabo já lá fora, que aí a macumba pega, porque ele já pegou antes, né? O diabo pega antes, a macumba fica fácil. Mas se você é crente, servo de Deus, como? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, profecia sem amor, nada vale. E ele diz mais, ainda que eu seja um Marte, versículo 3, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, nosso Deus. Nós lemos a história dos mártires, né? Naqueles livros lá. Quantas pessoas morreram por amor a Jesus? Muitos. Mas sabe o que eu li no livro da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia?
ele disse que havia alguns bispos que escreviam cartas para outros bispos, dizendo assim: bispo, ore pela nossa igreja, porque aqui tem uns irmãos querendo morrer por Jesus sem estar sendo perseguido. Eles querem se entregar para os guardas, para dizer: olha, me mata porque eu sou crente, para que quando o guarda matar ele, ele tenha o nome dele escrito na galeria dos mártires aqui da igreja. Porque a igreja tinha, né, uma lista dos crentes que morriam por amor a Jesus, deixaram na parede lá. Irmão fulano morreu por amor a Jesus, esse aqui foi decapitado, esse aqui foi lancetado, esse aqui foi arrastado nas ruas pelos cavalos, esse aqui foi queimado, esse aqui foi crucificado. Tinha uma lista dos nomes. Aí tinha um crente que olhava para a lista, ele se sentia um ninguém dentro da igreja, né? Aí ele falava: rapaz, ninguém na igreja olha para mim, mas se eu me tornar um mártir, meu nome vai para aquela parede lá. Aí ele ia lá e se entregava para os guardas romanos e falava: olha, eu sou cristão, me mata aqui que eu nego César, o Senhor é só Jesus, não é César não, e tal. E eles, matava o cara. Aí o nome... Aí os bispos começaram a observar isso. Essas pessoas estavam morrendo por amor? Não, só se fosse amor próprio. Mas amor de Cristo não. Portanto, mesmo que você viesse a ser um mártir, se não tiver amor, você morreu inutilmente. Os irmãos estão percebendo essas coisas? Isso nos diz que mesmo com boas obras, olha o verso 3 que ele diz, se desse tudo que tem aos pobres, se não tiver amor, nada adiantaria. E tem gente que acha que amor é entregar tudo aos pobres. Paulo está mostrando que tem como você entregar tudo aos pobres sem ter o verdadeiro amor. E isso nada vai adiantar. E aí? Teve uma pessoa que falou para mim: eu não dou dízimo em igreja. Eu pego meus 10%, vou lá na rua, acho um mendigo, e entrego para ele. Com os meus 10% eu compro não sei o que e dou para ele, dou lá para o mendigo. Eu agradei mais a Deus do que dar meu dízimo na igreja. Mentira lavada. Nem sabe o que está dizendo essa pessoa. Eu poderia fazer um sermão aqui para explicar por que isto é uma atitude inútil, mas o nosso tempo encerrou. Só vou finalizar aqui que Paulo mostra as características do verdadeiro amor. Para nós encerrarmos, versículo 4. Primeiro, o amor é paciente. A palavra grega aqui significa longo ânimo, ou seja, longânimo, longa respiração. O amor tem uma longa respiração. O que é isso? Sabe quando a pessoa te faz raiva? Não precisa falar, irmão. Só estou dando um exemplo, tá? Tem gente que já olhou para o outro que fez raiva aí. Sabe quando a pessoa te faz aquela raiva mesmo? E só não olha para quem, viu? E aí você faz bem assim, Você faz isso aqui, Você dá aquela respirada longa. Isso é que significa a palavra paciente na Bíblia. Paciente é aquele que respira longamente antes de reagir a uma raiva que fizeram nele. Tem crente que não. Tem crente que é... Por isso que chama pavio curto. É o contrário de longo ânimo, de respiração longa. O crente tem que ter pavio longo. É isso que a palavra significa, paciente. Paciente é pavio longo. Ele não estoura logo de imediato. O sentido aqui é de suportar as ofensas. Eu pergunto para você, irmão, o mundo de hoje suporta ofensa? Não, tudo para eles é ofensivo. Tudo que eu falei no início da pregação para eles é ofensa. Eu vou publicar no YouTube. Provável que até o YouTube pode rejeitar essa pregação, porque o próprio YouTube... Suas palavras são... O que eu tenho contigo, YouTube? Suas palavras são ofensivas. O que eu tenho contigo? Você será... como é? Strike. Sei lá o que é isso. Eu nem boliche eu não jogo para saber o que é strike. Assim está o mundo. Tudo é ofensivo. Outra coisa que Paulo diz... Ele diz que o amor é benigno, ou seja, ele é brando, ele é gentil. Essa palavra só ocorre aqui no Novo Testamento todinho, uma única vez. Outra coisa, terceiro, o amor não é ciumento. Já viu aquelas pessoas ciumentas, possessivas, que querem ter o outro só para ele? É meu, é minha, não sei o quê. Isso não é amor. O amor não é ciumento. Outra coisa, ele não é fanfarrão. Ele não é falastrão.
Tem gente que fala demais, mas não faz. O amor, ele não é aquele que chama atenção para si. Também diz aí no verso 4 que ele não é inchado e nem arrogante. O amor não vomita pensamentos orgulhosos. Tudo isso no significado do versículo 4. No 5, Paulo diz que o amor não se porta com indecência. Sabe o que é isto? O amor não se comporta de uma maneira indecorosa, imprópria, indevida. O amor, ele olha até mesmo para a maneira de comportamento, como falamos na reunião de membros aqui, vestimentas, comportamento de fala. Ele não agride verbalmente, ele não xinga palavrões. O amor, ele se comporta de uma maneira apropriada com aquilo que é o caráter dele. Ele não dá mau testemunho, é isso que Paulo está dizendo. E outra coisa, ele não procura os seus interesses próprios. Até a igreja falha aqui, porque pessoas estão sendo altamente egoístas e não pensam na necessidade dos outros. O amor também não irrita, verso 5, ele não provoca raiva nos outros. O amor também não raciocina o mal, ele não fica planejando o mal. Ah, é miserável, você fez isso comigo, agora você vai ver. Eu vou esperar. Ainda fala assim, eu vou esperar, porque a vingança é um prato que se come frio. Eu tenho medo desse ditado, irmão. Eu comia comida fria quando eu chegava de serviço antigamente. Eu falava, gente, será que eu sou vingativo? Comida fria é ruim demais. Mas o cara, para ele, é uma comida fria, mas é deliciosa. Eu vou vingar. Não, não tem pressa não. Misericórdia. Até o diabo tem medo de ser. Portanto, a Bíblia diz que ele não raciocina o mal. Ele não maquina o mal. E ali, o verso 6, nós já falamos, né? Não se delicia na injustiça, mas congratula na verdade. No 7 diz o quê? Que o amor tudo cobre. O amor tudo confia. O amor tudo espera. E o amor tudo permanece. Essas são as qualidades cristãs. O mundo não pode ter isso aqui, pode? Não. Porque a palavra de Deus diz lá, em João 14:17, está escrito assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o recebeis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Aleluia! Se o Espírito de Deus habita em você, e como nós lemos em Gálatas no início, o fruto do, mais forte, o fruto do Espírito é o amor. Pronto. O fruto do Espírito é o amor. Se o mundo não tem o Espírito, logo o mundo não pode ter o fruto que é o amor. E se você que é crente tem o Espírito, logo você tem o fruto do Espírito, que é o amor. Portanto, quem sabe coisas acerca do amor é somente você. O mundo não sabe. Não deixe o mundo definir o que é amor para você. Hoje conversava com um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, e ele me despertou para uma coisa muito interessante. Ele disse assim, pastor, em vez da gente orar pedindo o fruto do Espírito, por que a gente não ora pedindo para sermos cheios do Espírito? Porque se eu for cheio do Espírito, abundará sobre mim o fruto do próprio Espírito. Quanto mais do Espírito eu tiver, naturalmente mais o fruto será manifesto em minha vida. E a Bíblia resume o fruto do Espírito a uma só coisa: amor, agape, caritas, sola caritas. Você quer manifestar o amor de Deus, é como a Bíblia ensina e não como o mundo define. O mundo não sabe o que é amor nem na casa deles, quanto mais para definir sobre sua vida. E qual que é a maior prova do amor que já existiu na história? A maior prova não veio de você, não veio do mundo, ela veio de Deus. Foi o Filho de Deus que voluntariamente veio ao mundo para entregar a sua vida por aqueles pecadores que o seu Pai quer salvar.
E o pai entregou o seu filho sem medir nenhum esforço. Tanto que Paulo diz em Romanos 8, 31, ele diz, 32, né? Ele fala, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o filho, gente. Deus vai ser miserável com você em outras bênçãos? Se o mais difícil ele deu, que foi o filho dele, ele vai te abençoar com todas as demais bênçãos. Por outro lado, este versículo também significa o reverso. Aquele que não poupou o seu próprio filho na cruz, também não poupará você que rejeitar o amor e a oferta de Cristo sobre sua vida. Ele não te poupará. Porque o próprio filho dele, ele entregou por nós. Mas aqueles que rejeitam o seu filho, ele também não poupará. E por mais que essa mensagem seja assustadora, amedrontadora, é a verdade. E a verdade anda junto com o amor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor por este momento.